Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Rafael Lacerda e hoje eu vou falar com vocês sobre um tema extremamente relevante para a vida pessoal e profissional e organizacional, que é o Lifelong Learning, o antídoto ideal para você estar alinhado à era digital. Bom, primeiro eu gostaria de fazer uma breve apresentação pessoal. Eu sou empreendedor, educador palestrante, apaixonado por educação à distância, tecnologias e educação. Atualmente eu sou CEO da Haleduc e somos Udemy Partner exclusivo aqui no Brasil. Eu tenho 20 anos de experiências profissionais, atuando no setor público, privado e nas organizações sociais, mas certamente a minha principal característica é a curiosidade. E foi ela que me levou até onde eu estou nesse momento. E nesse item de curiosidade, eu gostaria de fazer um parêntese e trazer para cá o nosso amigo, o nosso grande pensador brasileiro, Paulo Freire. Paulo Freire dizia que a curiosidade, existem dois tipos de curiosidade: a curiosidade contemplativa e a curiosidade epistemológica. Na curiosidade contemplativa, a gente para diante do objeto a ser contemplado, uma paisagem, um quadro, um filme, e a gente fica contemplando a beleza daquilo, né? A gente olha e olha que paisagem bonita, que pôr do sol maravilhoso. E a curiosidade epistemológica é aquela curiosidade que a gente pergunta o porquê, o como. Como o céu é desse, por que o céu é dessa cor? Como foi pintado esse quadro? Em que contexto? Quem é o pintor? E a curiosidade epistemológica é a que faz a sociedade avançar, tá? Então é com o olhar de curioso epistemológico que a gente consegue avançar pessoalmente e como sociedade. E nesse contexto, eu gostaria de trazer fazer uma ponte com o pessoal aqui das startups, da inovação, que é a questão de como acontece a inovação, né? A inovação ela acontece prioritariamente por conta da curiosidade epistemológica e por três pilares, né? Rebeldia, capital e conhecimento. Então a rebeldia está por trás da curiosidade epistemológica. Você não fica inquieto, né? A gente fica inquieto por dentro, querendo entender o porquê, o motivo. Isso é o que a gente chama de rebeldia na inovação. E depois você injeta capital, né, que é o segundo pilar. Você investe capital humano, capital financeiro, network, enfim, e com a busca de conhecimento pela curiosidade epistemológica, você monta o tripé da inovação e você cria um motor da inovação, que é o que a gente chama hoje, é o que eu vou falar mais à frente para vocês. E no meu lado pessoal, eu tenho um pai que é artista, que fez várias peças, vários teatros, ele tem aquela curiosidade dele inata, aquela rebeldia dele do status quo. Minha mãe sempre trabalhou no Banco do Brasil, então ela tem aquele olhar pragmático, muito voltado para o capital, então eu sempre ia para o banco e vinha o banco, quem sabe banco, né? Dizem, até brincam que dono de banco não tem coração, tem cofre, né? Então é aquele olhar do capital. E muito estudo pessoal, aí é uma característica minha de ir atrás de estudo, então eu fiz a graduação, pós, mestrado, estudei doutorado, enfim. E nessas andanças de busca de estudo, eu fui para o Vale do Silício em 2018, na questão da contemplação, né, da epistemologia. Eu fiquei olhando e falei, pô, eu preciso inovar, o mundo está acontecendo alguma coisa com o mundo que eu estou percebendo, ele está muito mais rápido e eu preciso entender o que está acontecendo. E se a gente quer entender alguma coisa de mudança do mundo, a gente, em termos de tecnologia, o coração é o Vale do Silício. E então eu fui, em 2018, fazer uma imersão lá no Vale do Silício para entender o que está acontecendo. E nessa jornada do Vale do Silício, eu visitei várias instituições, a gente foi até com o pessoal da Startse. Eu fiquei 3 semanas lá, a gente visitou Stanford, a gente teve aula em Stanford, teve aula nos principais pontos de inovação lá dentro, visitamos Microsoft, NVIDIA, a própria Udemy, e foi um momento assim transformador, porque
naquele momento eu entendi que a importância do conhecimento e as peças começaram a se encaixar e eu consegui entender por que o mundo está mudando tão rápido e é isso que eu vou falar para vocês aqui hoje. Tá? Então a gente vai falar qual é o contexto do mundo que a gente está vivendo, quais são os impactos das tecnologias exponenciais, essas novas tecnologias, né, em nossas vidas e como que a gente consegue estar alinhado a essas tecnologias. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui é em que mundo a gente está vivendo, né? Então, a gente tem aqui duas figuras que eu queria que vocês parassem aqui agora e olhassem essas figuras e tentassem imaginar o que elas são. A gente tem dois momentos. Isso aqui são agências bancárias do Credit Suisse, aquele banco suíço. Então, uma no momento anterior, né, há alguns anos, e outra atual. Vocês estão vendo que elas estão muito vazias, né? É um retrato do que são as agências bancárias hoje. E nesse ponto eu posso falar com propriedade, porque minha mãe era bancária, e ela trabalhava na agência central do Banco do Brasil aqui de Brasília, né? A gente é de Brasília, capital do Brasil, e a agência bancária era exatamente como essa foto. Só de caixa devia ter uns 100 caixas lá no meio, e eu ia, depois da escola, ficava lá com ela, sentado, esperando terminar o turno dela, e eu via todo aquele momento. Até teve um momento que a gente estava brincando, que a gente saía para almoçar depois, né? Eu saía da escola, ia para lá, chegava lá, ela ficava esperando um tempinho, e a gente ia para o restaurante almoçar, eu falava, mãe, já sei o que eu quero ser quando crescer. Aí ela virou para mim e falou assim, o que é? Eu falei, eu quero ser conteiro. Ela, oxe, conteiro, o que é isso, menino? Eu quero ser contador de dinheiro, porque eu via ela contando, né? E as tecnologias exponenciais, antes mesmo de virar profissão, destruiu a minha profissão. Hoje em dia não existe mais contar dinheiro, hoje em dia é tudo eletrônico, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Um outro cenário que a gente está vivendo agora, por conta da pandemia, né? Então a pandemia, ela acelerou esse processo de digitalização e se por um lado ela foi abominável, matou várias pessoas, por outro lado a gente conseguiu que esse conceito de digitalização, a importância do digital, chegasse a maior número de pessoas nesse contexto atual. Então, a gente tem aqui um exemplo entre uma sala de aula presencial e a sala de aula online, e cabe um parêntese dizendo que sala de aula online não é EAD, tá, gente? EAD não é o online. Isso a gente chama de ensino remoto emergencial, tá? Então, mas de qualquer forma mudou um pouco a sociedade, a gente vê a importância da tecnologia. A gente tem um outro momento aqui que vale a pena ressaltar, que é o mercado de trabalho, né? O mundo do trabalho. Com a pandemia, a gente conseguiu, a gente precisou, na verdade, né, transformar a reunião que acontecia presencialmente em reuniões online. Todo mundo está acostumado agora com o Meeting, com o Zoom, com o Teams. Então as reuniões são todas online, tem várias pesquisas sendo feitas em cima disso, se é bom ou se é ruim. Mas o fato é que a gente teve uma mudança de comportamento por conta do contexto da humanidade. A tecnologia, ela veio imediatamente entrando e disruptando esses mercados também. Um outro exemplo aqui que eu vou falar para vocês agora é sobre a alteração do IPCA 2020, né? Não sei se vocês sabem, mas o IPCA é o índice que calcula a inflação. E no ano passado, 2020, né, a gente teve algumas mudanças significativas, e eu vou trazer aqui para vocês entenderem como a mudança ela acontece por trás e depois, muito tempo depois, algum tempo depois, que a sociedade vem e cria uma teoria para aquilo e usa aquilo de uma forma sistemática. Então a prática ela antecede qualquer tipo de ação teórica, qualquer tipo de padronização de política. Então a gente precisa estar antenado com o que está acontecendo com a prática primeiro, porque é ali que sai a mudança. Então, no IPCA do ano passado, a gente pode ter aqui que entrou no cálculo o videogame, o conserto de aparelho celular, e saiu inacreditavelmente, só em 2020 saiu aparelho de DVD. Quem comprava aparelho de DVD em 2020, gente? Ninguém, mas nem a loja vendia, mas estava no IPCA. O conserto de aparelho de som. Que conserto de aparelho de som? O máximo que a gente conserta hoje é a caixinha JBL, né? Sem fazer mexam. Manutenção de microcomputador também saiu, porque a galera está usando muito mais notebook ou celular, então isso é que é o mais tendencioso.
Na área de educação, até 2020, gente, a assinatura de jornal contava no IPCA. Fotocópia, Xerox, também contava, e isso saiu. Despesas pessoais, DVD e CD tinha. Quem é que comprou DVD e CD ano passado? Eu desafio. Nem vendia, né? Não sei nem aonde que vendia, a não ser na Americana, né? Então, saiu também CD e DVD, que eu acho que nem isso vende hoje na Americana. Locação de DVD, gente. Netflix ano passado já estava bombando, né? E continuava até 2020. Máquina fotográfica, a mesma coisa, revelação e cópia também. E no serviço de comunicação entraram os serviços de streaming, como telefonia e internet e TV por assinatura. E incrível, gente, saiu o telefone público. Até 2020 tinha telefone público no IPCA. E na área de transporte, para finalizar esse item, entrou o transporte por aplicativo, o mais famoso Uber 99, Cabify, enfim, né? Então, por que isso acontece? Porque as tecnologias poderosas estão disponíveis para qualquer um, gente. Qualquer um hoje, com o celular, tem todo o poder de uma organização do passado. Então hoje, se você parar para pensar, funcionários de grandes corporações do passado, como Oracle, IBM, Walmart, aquelas grandes empresas, lá no passado, tinham menos poder do que hoje uma pessoa no interior de um país da África, no interior do Piauí, do Brasil. E aqui eu quero falar um pouquinho, abrindo um outro parêntese, não sei se vocês conhecem, o Juninho Brutinho. Juninho Brutinho, eu estava navegando não lembro nem se foi Instagram ou Facebook, e apareceu para mim lá, né? Porque hoje em dia a gente vê o que a rede social quer que a gente veja, né? E apareceu o Juninho Brutinho. Juninho Brutinho, um menino lá do interior do Piauí, 12 anos de idade, que começou a gravar vídeos sobre a rotina dele, e os primos e irmãos começaram a gravar os vídeos dele, e ele era muito bruto, e os vídeos são sempre engraçados porque ele é bruto, e esse menino, ele bombou na internet, lá do interior, a casa humilde, hoje ele tem mais de 1 milhão de seguidores. Então assim, para vocês terem ideia de um exemplo de como o poder do celular hoje é transformador. E por que isso? Porque, parem para pensar, todos os recursos que a gente tem dentro do celular hoje, se a gente tivesse há 20 anos atrás, né, há 20 anos, isso significa o quê? Que se a gente pegasse nosso celular e voltasse no passado, 20 anos, e tivéssemos tudo aquilo, nós seríamos bilionários. Calma, Rafael, você está exagerando. Não, não estou exagerando. Em 1996, quando eu entrei na faculdade, eu tive que comprar uma calculadora daquela científica, HP, né? E eu lembro que na época custou acho que R$ 1.400, R$ 1.500. E hoje ela está de graça no nosso celular. Para pensar, todos os CDs e DVDs do mundo, se você tivesse, quanto custaria? Era quanto um DVD? R$50, R$60, R$70? Quanto que era um CD? R$30, R$40? Multiplica pelo número de todos os CDs de todos os artistas do mundo. Hoje você tem tudo isso dentro do celular. Fora os aplicativos, jogos, enfim, antes quanto que era uma fita de Atari, o console do Atari, do Mega Drive. Hoje a gente tem jogos muito melhores dentro do computador a um preço muito mais acessível. Então, todo esse poder que tem dentro do celular ou da tecnologia hoje, ela está muito mais barata e está muito mais acessível. E isso vem transformando um pouco a nossa sociedade. Eu queria convidar vocês a fazer uma reflexão de profissões, de como isso impacta a nossa sociedade, com profissões que foram criadas agora e que vocês façam um pensamento se elas existiam há 10 anos, como é que era isso há 10 anos. Então, por exemplo, especialista em experiência do usuário ou cliente, não existia. Creators, né, os grandes criadores de conteúdos, os digitais influencers. Assessor de creator, então creator hoje é quase uma empresa, né, e tem todo um hall de assessores de imagem, de marketing por trás. Edutubers, né, os grandes professores com milhares de seguidores. Analista de marketing digital há 10 anos, há 20 anos,
Não existia. Big Data, né, com toda essa tecnologia, dizem que hoje o petróleo é a informação, é o dado, né? Então a gente tem analista de Big Data, cientista de dados, gestor de comunidade, gente. Se cria várias comunidades no WhatsApp e precisa alguém movimentando elas. Desenvolvedor de app, desenvolvedor para dispositivos wearable. A gente tem aqui um Apple Watch, né, um relógio inteligente. Quem é que faz os programas desse relógio? Esse relógio não existia há muito tempo. TVs, quem é que faz os aplicativos para as TVs? Especialista em e-commerce, com o boom da pandemia, né, o e-commerce virou a principal meio de compra, né, mas isso já vem crescendo há anos. Especialista em energia renovável, energia alternativa, o famoso ESG das organizações, analista de machine learning, né, inteligência artificial, piloto de drones, gente, quem pensou que existia piloto de drones? Mas tem que ter um piloto de drone, é ele que vai fazer a captura no alto, existem corridas de drone, especialistas viram pilotos de corrida de drone, programação de carro autônomo, né, os carros autônomos, eles na verdade são computadores, quem vai fazer o software para aquilo? Corretor de criptomoeda e agora o gestor de live, né, que bombou na pandemia e consolidou como uma grande profissão. Mas quais são os impactos das tecnologias exponenciais em nossas vidas, né? Por que a gente, eu já citei aqui com as profissões, vocês já devem estar aí em casa pensando, refletindo no trabalho, no computador, refletindo um pouco sobre esses impactos. O fato é que é o seguinte, o mundo ele está muito mais acelerado do que nunca. Tá? Por que ele está acelerado? Vocês vão falar, ele sempre teve um movimento, a informação sempre existiu, mas agora parece que a gente tem informação nova todo dia, né, toda hora. E essa aceleração, ela vem muito por conta desse cidadão que está aqui, o Gordon Moore, um dos fundadores da IBM, e ele que criou a teoria de Moore, né, conhecida teoria de Moore, da teoria da exponencialidade. Ele falou que, lá nos anos 50, ele falou que a cada 1 ano e meio, o poder computacional ele ia duplicar a cada ano e meio. E isso é essa exponencialidade que a gente vê. Então, só para vocês terem uma ideia do poder dessa exponencialidade, eu vou citar aqui agora a evolução dos armazenamentos, né, de computador. Então, você tem aqui uma foto de 1956, um grande armazenador, um grande storage de dados, com 5 megas, acreditem, 5 megas. Hoje não dá nem para pôr uma foto em alta resolução que você tira com o seu celular, 5 megas. E ela custava $120 mil na época. A gente fazendo uma aceleração no tempo, da linha do tempo, em 2005, 128 megas de armazenamento, um equipamento, uma unidade de memória, um disco de memória de 128 megas, mais do que 20 vezes, né? Custava já $350. Em 2014, esses mesmos 128 megas, ou seja, 9 anos depois, já baixou para $200. 2016, 2 anos depois, o dobro de armazenamento, 256, já estava custando $150. 2020, o dobro do armazenamento do 256 já estava custando $110. E essa pesquisa recente que eu fiz recentemente, em 2021, o mesmo 512 está custando $100. Isso é para vocês perceberem que quanto mais eu dobro o poder computacional, mais eu fico com capacidade e menor cai o preço. Isso nos faz ter que mudar o nosso pensamento, que antes era local e linear, para um pensamento global e exponencial. O que significa isso? Significa que se antes eu pensava no meu bairro, na minha lojinha de padaria, para vender para os meus vizinhos, para conquistar aquele bairro e depois conquistar aquela região, para depois ir para a cidade, hoje eu já posso pensar global, eu posso criar uma loja virtual no Instagram, na minha casa e vender lá nos Estados Unidos. Eu posso criar e vender para o Brasil inteiro, eu posso criar e vender para o mundo inteiro. Então, se a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso ao globo, né, ao global. E essa venda,
ela pode ser exponencial. Por quê? Porque quando você atinge uma atração determinada, vão vir pedidos que você não sabe de onde. Então, vou citar apenas um exemplo. Tem uma loja que vende roupa masculina aqui perto da minha casa. Eu sempre fui um fã do dono lá, do empreendedor, porque a loja era virada para o fundo e ele sempre fazia muita ação de marketing, chegava estoque, é uma multimarca, ele ficava filmando, o cara é muito bom mesmo, eu sou fã número 1 dele. E com esse trabalho dele de divulgar, de repente, na pandemia, ele bombou e o cara não está conseguindo nem mais responder o WhatsApp de tanta mensagem que chega para ele. Então, o pensamento dele sempre foi global e exponencial, apesar do produto ser físico. Então, ele vende para todos os lugares, manda pelo correio, enfim. Tá? Então, é esse pensamento que a gente precisa ter. E mais ainda, para citar um outro exemplo, se a gente pegasse, para vocês entenderem o poder da exponencialidade, se a gente pegasse e desse 30 passos de 1 metro cada, de forma linear, a gente teria andado 30 metros. 1, 2, 3, 4. Se a gente der os mesmos 30 passos de 1 metro, mas de forma exponencial, ou seja, a gente dá um passo, dá 2, dá 4, dá 8, dá 16, dá 32, dá 64, 128, 256 e assim por diante, 30 vezes, a gente vai ter dado o equivalente a 26 voltas na Terra. Então, a gente não pode desrespeitar o poder da exponencialidade que está acontecendo na tecnologia. E quanto mais exponencial, quando você chega no alto da exponencialidade lá, sei lá, 10 milhões, o próximo passo são 20 milhões. E depois 40. Então, não adianta, se você está em casa com medo da tecnologia, você não vai conseguir vencer a tecnologia. Ela não volta para trás. Ela não volta, ela só avança. Então, quanto mais tecnologia, mais a gente vai ter. E aí tem a teoria lá da Singularity Universe, do 6D de crescimento exponencial, que ela teoriza todo esse movimento, né? Quais são esses 6D? É a digitalizar, né? Digitalização. Depois vem a decepção. Você tem um número, você digitaliza, você tem um número tão pequenininho que gera uma decepção, né? Ah, isso não vai dar certo. Não, esse TikTok não vai dar certo, não, é muito pouco. Não, não, quando o Facebook surgiu, não, já tem o Orkut, para que vai ter o Facebook? Aí já gera decepção. Depois, ele vem a disrupção, que é o quê? É o momento que ele passa e começa a atender o maior número de gente possível. E aí você tem a desmaterialização, que é você esquece o digital, eu esqueço o CD e fico com o meu streaming de música, com o meu iTunes, com o meu Spotify da vida. Tem a desmonetização, por quê? Porque muita gente está usando, o preço, lembra do nosso disco de unidade de memória, o preço cai. E quando o preço cai, o que acontece? A democratização. Então, essa é a teoria do 6D da Singularity, de como uma tecnologia consegue disruptar com essa tecnologia exponencial. E aqui a gente tem vários exemplos, você já deve estar aí imaginando esses exemplos, né? A Spotify, iTunes disruptando lojas de CDs, o próprio Google acabando com as bibliotecas, né, gente? Eu lembro que quando saiu o Google, eu estava no comecinho da faculdade, eu estudava aqui na UNB, Universidade de Brasília, a biblioteca ela sempre foi muito bem frequentada, assim, a biblioteca é gigantesca, ainda tem, ainda existe, mas com o Google diminuiu, né? A gente pesquisa tudo, hoje o Google tem praticamente tudo lá, a gente pode pesquisar e consultar. O Uber, que disruptou o mercado de táxi, o WhatsApp, o Skype, que acabou com a telefonia, né, até com o próprio SMS. Então, se vocês olharem, antigamente as operadoras de telefonia elas vendiam minutos, né? Minutos e pacotes de SMS. Com o avanço do WhatsApp, elas tiveram que se reinventar e agora ela vende pacote de dados e não interessa quanto você fala no telefone. Olha que engraçado. Antigamente a gente ficava controlando o tanto que falava, né? Eu gosto muito de telefone, eu gosto muito de falar, até hoje eu ainda ligo, por incrível que pareça, mas para mim foi bom, né? Porque agora a gente pode ligar à vontade, fixo, móvel, operadora A com operadora B, enfim.
não tem esse problema. E, mais recentemente, né, o Airbnb acabando com as redes de hotéis, e assim tem N mercados que vão ser disruptados e você precisa ficar esperto com isso. E por que que isso acontece? Porque a tecnologia exponencial, gente, hoje ela está para o nosso cérebro como a Revolução Industrial esteve para os nossos braços. Então, na época da Revolução Industrial, as máquinas substituíram o trabalho braçal. E hoje a tecnologia exponencial vai substituir o trabalho intelectual repetitivo. Não que ele vai acabar com o ser humano, mas todo o trabalho que é intelectual e é repetitivo, a tecnologia exponencial entra como substituto e a gente precisa ficar atento. E quais são essas tecnologias exponenciais, né? Eu vou citar rapidamente aqui para vocês algumas delas, as principais. A principal, sem dúvida, é a inteligência artificial. Todo mundo já fala isso, é o grande poder. Hoje você consome inteligência artificial sem nem saber que está com inteligência artificial funcionando. Exemplo, o seu próprio Netflix. Quando você entra no Netflix, ele tem um Netflix para você. Toda aquela recomendação por trás, com base no seu consumo, é um algoritmo de inteligência artificial e você não está usando. Então a gente vai usar sem saber que é tecnologia exponencial. Realidade estendida também, então vocês já devem ter visto o rótulo de cerveja. A realidade estendida, a gente entra não necessariamente precisando de um dispositivo para ler, já tem casos de realidade estendida aparecendo, não sei se vocês receberam no WhatsApp, de um dragão entrando em um estádio. Então, isso vai ser muito bom para fazer treinamentos que antes você precisava ir. Então, imagine treinamento de guerra. Você tem que ir na guerra? Não, você pode fazer uma realidade estendida, né? Você tem treinamento de socorro, primeiros socorros, enfim. Mobilidade autônoma também é uma outra tecnologia, né? Que é carros, caminhões, sem precisar de motorista. A gente tem aqui a famosa Tesla do Elon Musk, né, como grande player do mercado. A impressão 3D, onde você pode imprimir qualquer tipo de objeto, casa, já estão sendo construídas casas 3D. O IoT, que é os objetos conectáveis, né, inteligente, geladeira inteligente, que já liga para o supermercado, que já pede quando falta. Televisão, a própria televisão, Smart TV. O blockchain, que é a grande tecnologia que descentraliza o controle, né? Na verdade, blockchain é isso, né? Se você pensar quais são as grandes aplicações do blockchain hoje, as criptomoedas, que são famosas, essas criptomoedas que tem aí, né? O Bitcoin, Ethereum, enfim, que são, na verdade, o quê? São moedas eletrônicas finitas. Chega uma pessoa lá e determina um número de quantidade, ó, só vai ter 10 dessas. E você pode trocar entre vocês e a gente vai controlar no blockchain, que é uma cadeia descentralizada. Imagina um cofre, aquela caixinha de sugestão, você já viu no hotel, de acrílico. Imagina a caixinha de acrílico. Todo mundo vê o que está dentro. Então eu tenho a caixinha de acrílico, você aí de casa tem a sua caixinha de acrílico. Dentro da minha caixinha de acrílico eu tenho 10 moedinhas. Dentro da sua caixinha de acrílico não tem nenhuma. Se eu pegar, eu sou o único capaz de abrir a minha caixinha de acrílico e tirar e te dar 2 moedinhas. Então eu vou ficar com 8 moedinhas na minha caixinha de acrílico e você vai ficar com 2 na sua caixinha de acrílico. E todo mundo vê essa transação. Todo mundo vê essa transação. Só que ninguém consegue pegar, só o próprio dono. Isso é o blockchain. Imagina com o que ele vai fazer, por exemplo, com o cartório. Por que o pessoal é contra? Imagina o cartório. Acabou o cartório. Para que o cartório precisa de um cartório para dizer que um carro que eu tenho é meu e quando eu vender para você, esse carro passa a ser seu, se todo mundo está vendo na cadeia. Então, isso é o blockchain. Tá? Computação quântica, então, há estudos de que aquela teoria do Moore, que a gente falou lá atrás, de dobrar, está chegando no limite, no teto. Ela dobrou tanto que bateu no teto. Aí você que está em casa, se você for daquele ou daquela que não gosta de tecnologia, você vai falar, ai, graças a Deus, meu Deus, acabou isso. Não. Aí vem uma tal de computação quântica. Ela, em vez de dobrar, ela vai quadriplicar a velocidade. E já existem computadores, o Google já está produzindo o primeiro computador quântico comercial
e existe uma previsão de em 2, 3 anos esse computador já está à venda. Então, não adianta, gente. Não briga com a tecnologia não, que ela machuca você. Agora, antes, quando era o dobro, vai passar a ser de 4 em 4. Imagina onde a gente vai chegar, né? E a gente tem as health foods também, que são grandes tecnologias exponenciais, que produzem alimentos em laboratório a partir do insumo natural. E dentro dessa health food, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, da Just Food, ela pega as propriedades, digamos assim, de um frango, por exemplo, e em laboratório ela produz aquela própria carne do frango e já está vendendo no supermercado. Né? A gente tem aqui no Brasil a Fazenda do Futuro, que é a fazenda que produz esses tipos de alimentos. Então você vai poder comer uma carne de frango sem precisar matar um frango. Né? Outro exemplo que eu experienciei lá no Vale do Silício, bem em 2018, no comecinho, hoje já vende em tudo que é lugar aqui no Brasil, né? Que são os hambúrgueres produzidos com proteína animal. Né? Tem o Impossible Burger, que foi o pioneiro disso lá no Vale do Silício, produzindo a carne perfeita, com gosto de carne, com a proteína de planta, e tem gente já fazendo com a proteína do boi, e hoje eles estão tão perfeitos que eles produzem até o sangue da carne mal passada. Tá? Tem um outro exemplo aqui do que a tecnologia exponencial pode trazer para a nossa vida, que é a Butterfly. Né? Essa aqui, eu gosto muito dela porque é um exemplo claro de uso prático da medicina. Então é um ultrassom que você pluga no seu celular e você consegue fazer um ultrassom na hora com o celular. Os médicos dos Estados Unidos já estão usando essa Butterfly. Ela custa, a última vez que eu vi na Amazon, acho que era $350, $400. Imagina o que isso vai fazer com o mercado de equipamentos médicos para a medicina, especialmente no caso da ultrassom. Quanto custa uma máquina de ultrassom? Né? Hoje você vai poder ter ela na palma da sua mão. Já pode ter, né? Tem um outro item também aqui, uma outra tecnologia, exemplo que eu gosto de falar, que é o Nuro, que é uma tecnologia, que é um carro autônomo. Você faz as compras, o carro autônomo anda sozinho na estrada, na rua, chega na frente da sua casa, você pega, abre e tira a sua compra, paga ali ou paga pela internet, enfim, tudo de forma autônoma, acabando com o iFood, com, sei lá, Uber Eats, com todo esse toda essa cadeia que veio com a nova tecnologia, até ela está sendo ameaçada agora. Então hoje a ameaça vem de tudo que é lugar, você tem que ficar esperto porque tá sempre, quanto mais tecnologia, mais a gente vai tentar disruptar até o que é disruptivo, tá? E por que isso não para, né? Por que as inovações, elas não param? Porque com as tecnologias exponenciais, essa inovação agora é feita no mundo inteiro. Não só em grandes corporações, não só em governos. Hoje ela está rodando no mundo inteiro. Então não é só no Vale do Silício. Pipoca em Israel, pipoca em Portugal, Alemanha, China bombando na China inteira. O próprio Estados Unidos, o Miami já está virando um polo de inovação. Austin, enfim, tem várias cidades no mundo inteiro está sendo feito e você pode fazer a partir da sua organização, a partir da sua casa, a qualquer momento. E quais são essas consequências para você que está aí, né? Você fala, pô, tudo é muito lindo, mas eu estou aqui meio perdidão. Qual é a consequência para isso? Primeiro, você tem que entender o contexto. Analisando em 4 dimensões. A primeira na dimensão de competências. O mundo de hoje certamente vai ser diferente do amanhã. Tá? Certamente. Analisando no mundo das habilidades. Então já tem estudo aí que as habilidades elas se tornam obsoletas em 5 anos. O que você aprende hoje, 5 anos já não vale mais. Então elas estão ficando cada vez mais obsoletas mais rápido. Terceira dimensão, atitude, que é você mudar esse mindset do global, do local, do pequeno para uma coisa exponencial. Você precisa mudar esse mindset, estar aberto a coisas novas. O normal é novo. Não vai ter mais aquela, vou voltar a ser como era, tudo igualzinho. Não, gente, a pandemia está aí para mostrar para a gente, a tecnologia ela avança, a sociedade avança e agora o normal é não ser normal. O normal é ser diferente, é ser novo. E isso
significa tecnologias cada vez mais disruptando mercados. Então, qual que é o problema? O problema é que hoje, gente, a mudança é o estado natural. E para isso a gente precisa sempre estar aprendendo, porque sempre vai ter um Zoom novo, vai ter um Teams novo, vai ter um Google Meet novo, vai ter uma reunião online nova, vai ter uma palestra gravada nova. Então a gente tem que estar sempre aprendendo. E aí entra o terceiro e último ponto da minha fala, como está alinhado com essas tecnologias exponenciais, né? Então como é que você pode estar alinhado a tudo isso, a toda essa mudança, depois de tudo isso que você falou, Rafael, você embaralhou minha cabeça, mas como é que eu posso estar alinhado a isso? Primeiro, você tem que ter consciência de onde estão as fontes do conhecimento hoje. Elas não estão mais num local físico, ela não está mais na universidade, ela não está mais em um curso X, um curso Y, ela está em todos os lugares. Ela está no YouTube, ela está no TEDx, que são grandes palestras curtas, muito bem, master palestras, digamos assim. Ela está na Khan Academy, ela está na própria Udemy, que é o grande marketplace de curso online hoje. Ela está dentro da sua organização, porque tem conhecimentos exclusivos, específicos da sua organização. Ela está dentro de um e-book que a gente acabou de lançar, com 40 vídeos essenciais para T&D. Então, hoje, o grande problema é fazer essa curadoria. O grande desafio é criar uma curadoria, fazer curadoria, você saber onde estão as coisas e buscar. Então, fazendo aqui já um parêntese, a gente desenvolveu junto com a BTD esse e-book de 40 vídeos essenciais para T&D, que eu acho que vai valer a pena para você que é da área de T&D, você pode procurar, você vai achar ele, bota lá na internet que você acha. A gente fez uma curadoria e você precisa fazer isso também dentro da sua organização, no YouTube, na Udemy. O lance agora é você curar conteúdos que estão soltos por aí para entregar a melhor experiência para os colaboradores e até para você mesmo. E para onde que a gente vai, né? A gente já teve o Soft as a Service, né, como serviço, que é o Gmail. Ninguém mais instala o servidor de e-mail. Você entra lá e usa na internet. A gente tem o entretenimento como serviço, Netflix, por exemplo. A mobilidade como serviço, Uber. Eu quero aqui, não preciso comprar meu carro. E a gente está caminhando para a educação como serviço também. Então eu preciso aprender tal coisa. Eu já vou entrar e vou ter que aprender. Por isso que o exemplo da Udemy, a Udemy é tão poderosa, porque você pode aprender qualquer coisa lá, você digita, e lá tem a instrução feita por um instrutor seguindo um fluxo pedagógico. Diferente do YouTube, né? No YouTube também tem tudo, tem muita gente dando aula, mas não tem nenhum funil de qualidade pedagógica, né? Qualquer um com a câmera pode filmar. Lá na Udemy ele tem um passo a passo que segue. Mas ambos resolvem esse problema da educação as a service. E qual é o antídoto para toda essa mudança? Você já deve saber aí em casa ou no trabalho, quando você está assistindo, né? Primeiro, não sou eu que estou dizendo, vários lugares aqui tem a Forbes dizendo que o futuro da carreira depende do lifelong learning, a Bloomberg News está dizendo que o lifelong learning é o futuro do trabalho, a própria Harvard Business Review tem vários artigos lá, um deles é esse, que diz que o lifelong learning é bom para você, para a sua saúde, para o seu bolso e para a sua vida social também. E aqui no Brasil a gente também tem N representações, N publicações. A Época Negócio aqui eu trouxe um exemplo que quem quiser se manter no trabalho não pode parar de estudar. Tá? E para finalizar, eu vou deixar aqui uma fala do grande Alvin Toffler, tá? O grande futurista, pesquisador americano, que infelizmente não está entre nós, que ele dizia que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que são incapazes de aprender, desaprender e aprender de novo. Vou voltar de novo e falar para vocês. Os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles incapazes de aprender, desaprender e aprender de novo. Muito obrigado. Aqui tem meus contatos. Se vocês quiserem fazer contato comigo, fiquem à vontade, estou à disposição de vocês e até a próxima.